Resumo de BMC. Vou começar por glicose. Lembrando que sua importância é tanto no metabolismo e na geração de energia e reserva energética, como também na promoção, na formação de intermediários metabólicos. O primeiro ponto que eu vou entrar é no transporte para dentro da célula. Quando a glicose chega perto da célula, ela precisa ter um canal para entrar nessa célula. Então, os principais que nós aprendemos foram o GLUT1, 2, 3 e 4. O GLUT1 podemos encontrar em vários lugares, como nas hemácias, barreira hematoencefálica, rim, etc. E tem uma autoafinidade, ou seja, qualquer glicosinha que chega lá vai ser mandada para dentro. O GLUT3 nós temos nos neurônios, que também tem uma alta afinidade, porque os neurônios adoram glicose. E o GLUT4 é no tecido adiposo, no músculo estriado-esquelético e músculo cardíaco. E, por último, o GLUT2, que temos principalmente no fígado e pâncreas. Esses apresentam baixa afinidade. Por quê? Porque esses dois, e principalmente a GLUT2 do fígado, será responsável o quê? Por levar essa glicose para um caminho de síntese de glicogênio. Ou seja, eu só vou formar uma reserva se eu tenho sobrando. Então, como eu tenho pouca afinidade, só vai conseguir entrar mesmo se tiver bastante glicose lá. Lembrando que as glúteos 1, 2 e 3 já estão na membrana plasmática da célula e o GLUT4 não, ele está no interior e ele precisa da sinalização da insulina para aí sim ser movido até a membrana para permitir a entrada dessa glicose. As principais fontes de glicose, nós temos 3. A alimentação, ou seja, tudo que nós ingerimos pela dieta da glicose e carboidratos. Da degradação de glicogênio, ou seja, nós temos um estoque que nós vamos formar o glicogênio e esse estoque ele pode ser degradado entre 8 a 12 horas de jejum. Lembrando que quem faz glicogênio, faz esse estoque, são o fígado e os músculos. Só que só o fígado que vai quebrar essa glicose, esse glicogênio, para mandar para o organismo. O músculo não, ele vai quebrar esse glicogênio, mas para o próprio consumo. E por último, a gliconeogênese, que é quando tem um jejum prolongado, maior de 12 horas. Só lembrar um detalhe de que o álcool inibe a gliconeogênese. E por que nós precisamos de glicose, né? Vários fatores, como energia para os tecidos e principalmente o que? Para o tecido nervoso, que adora a glicose, e as hemácias. Por quê? As hemácias não têm mitocôndria, então sua geração de energia vai depender do quê? Do metabolismo anaeróbico, quebrando a glicose. Alguns dos hormônios mais importantes quando nós falamos de glicose são: quando nós temos uma hiperglicemia, precisamos de um hormônio insulina que é hipoglicemiante, ou seja, ele vai reduzir essa glicemia circulante. Já os hiperglicemiantes, ou seja, se eu tenho uma glicemia baixa, são 4: o glucagon, a adrenalina, o ACTH e o cortisol. Cada um vai agir de uma forma para gerar glicose para o organismo. Vamos então para a formação do glicogênio. Principalmente no fígado e nos músculos que formarão esse composto, quando a glicose entra, ela vai normalmente ser utilizada como a energia necessária para a vida da célula. Mas o excesso, conforme vai já supriu a sua necessidade, ela vai fazer o glicogênio, ou seja, a sua reserva. E para isso o primeiro passo será colocar um fosfato nessa glicose que entrou no final dela. Isso vai fazer com que seja impossível essa glicose sair dessa célula por conta própria. Então, uma vez lá, ela vai ter que passar por diversos processos até chegar na proteína glicogenina, que é nela que o glicogênio vai ser montado, vai começar a ser encaixado nela. E a enzima marca-passo, né, que vai fazer essa regulação, é a glicogênio-sintase. Ela é quem vai pegar essas alfa-1,4 e colocar no glicogênio. Colocar na glicogenina, formando o glicogênio.
Já para a quebra desse glicogênio e obtenção da glicose, nós temos a glicogenólise. Então, o que acontece? Quando o glucagon se linka aos receptores do fígado ou até mesmo do músculo, ou no caso do músculo a adrenalina, o que acontece? Haverá a ação da enzima glicogênio fosforilase. Ela vai quebrar o glicogênio, fazendo todo o caminho inverso, fazendo a glicose 1P, glicose 6-fosfato, e aí é o que para. Porque no músculo vai parar aí na glicose 6-fosfato e essa glicose será usada para a energia própria. Já no caso do fígado, existe a enzima G6-pase que vai transformar, vai tirar esse fosfato, permitindo que essa glicose seja liberada para o organismo. Agora que já vimos a reserva de glicose no glicogênio, vamos ver os outros usos da glicose mesmo, para quebrar ela e transformar em coisas úteis para o metabolismo. Então vamos lá, na glicólise. O que é a glicólise? É uma via metabólica que vai transformar a glicose em piruvato. A enzima marca-passo desse processo é a fosfofrutoquinase. É ela quem vai ditar o ritmo da glicose. Lembrando que uma glicose vai gerar 2 piruvatos e vai ter um saldo energético de 2 ATPs, ou seja, é o caminho mais rápido para a geração de energia. É pouca, mas é o caminho mais rápido. Lembrando também que todo esse processo da glicólise ocorre no citoplasma. Então tá, virou piruvato. Agora, qual é o destino do piruvato? O piruvato pode vir tanto da glicólise, primeiro de tudo, como também da quebra proteica, ou seja, com os aminoácidos, que darão origem ao piruvato também. Esse piruvato tem 3 caminhos, basicamente. O primeiro é a formação de lactato, ou seja, é geração de energia anaeróbica, com metabolismo anaeróbico. Ele vai ocorrer no próprio citoplasma. A hemoglobina vai usar muito esse tipo. Já um outro destino do piruvato é a formação de acetil-CoA, que está presente em diversas vias metabólicas que já vou falar. E por último, tem a formação de oxaloacetato. Vou agora falar do acetil-CoA. É importantíssimo, pois participa de muitas vias metabólicas. Então, primeiro de tudo, para o piruvato virar acetil-CoA, precisa passar por um complexo piruvato desidrogenase. Isso ocorre já na mitocôndria, mais precisamente na matriz mitocondrial. Lembrando que existem problemas com esse complexo piruvato desidrogenase, por exemplo, no caso do beriberi, tanto por alcoolismo crônico como por alimentação deficitária. Agora que eu já tenho o acetil-CoA, eu vou entrar no primeiro grande ciclo metabólico dele, que é o ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA vai entrar, vai percorrer o ciclo, formando na etapa final o oxaloacetato. Lembrando que em todo esse caminho ocorre a formação de 3 NADs com equivalentes redutores e um FAD com equivalentes redutores. No outro vídeo sobre geração energética, eu vou falar o quanto de energia cada um será responsável lá no ciclo da cadeia de elétrons. Mas é bom lembrar que não é só a função energética que é importante no ciclo de Krebs. É importante também na formação de reações anapleróticas, ou seja, formação de elementos que serão utilizados em outros elementos. Por exemplo, o fumarato. Ele vai poder fazer parte do ciclo da ureia, assim como o oxalacetato, ou até mesmo o alfa-cetoglutarato, que pode ser convertido, por exemplo, no glutamato. Vamos agora para a gliconeogênese. Ela começa a agir junto da glicogenólise, porém ela demora um pouquinho para ter resultado, produzindo efetivamente essa glicose após 8 a 12 horas de jejum prolongado. Isso é importante por quê? Porque é o tempo exato de terminar o estoque de glicogênio.
Lembrando que a gliconeogênese ela ocorre cerca de 80% no fígado, 15% no córtex renal e 5% em outros órgãos. E quais substâncias, podem virar a glicose? Basicamente 3. A primeira são os aminoácidos. Eles são retirados de onde? Do tecido muscular com a sinalização do cortisol. E esses aminoácidos eles vão passar por uma reação que vai tirar esse grupo amino e entrarão nos elementos presentes na etapa do ciclo de Krebs. Ou seja, aqui como está mostrando, eu vou tirar esse grupo amino e vou resultar em alguns aminoácidos que poderão ser formados aqui, como esses daqui que eu estou marcando. E daí ele consegue fazer o ciclo e até mesmo voltar a ser revertido para ser encaminhado até o caminho da glicose. Lembrando que a retirada do grupo amino vai resultar num ciclo da ureia, que vai transformar a amina em algo menos tóxico, como a ureia. Só que, lembrando que a ureia, muita ureia vai formar muito ácido úrico. Então, muito ácido úrico vai formar muitos cetoácidos. Lembrando só que são 3 os principais cetoácidos. E a acetona ela é extremamente volátil. Então, ela vai sair no bafo. Então, 2 mesmo serão utilizados para geração de energia através desse outro ciclo. Lembrando também que é perigoso, pois muita amina ela vai reduzir o alfa-cetoglutarato, ou seja, vai reduzir o ATP gerado no ciclo de Krebs. E também vai resultar em muito glutamina, que é osmoticamente ativa e pode até demaciar células do sistema nervoso. A segunda fonte de gliconeogênese é o glicerol. Essa daqui já é mais curtinha. A adrenalina, o glucagon e o ACTH vão sinalizar o tecido adiposo para que haja a quebra dos triglicerídeos. E assim serão liberados na corrente sanguínea os ácidos graxos, que serão utilizados como fonte de energia para eritrócitos, coração, etc., que vão virar acetil-CoA, mas isso eu vou falar depois num outro vídeo de geração energética. Já esse glicerol, que quebrou ácidos graxos mais o glicerol, esse glicerol vai ser convertido em glicose 3-fosfato. E ele já vai entrar aqui, glicerol 3-fosfato, já vai entrar aqui no meio do caminho, pertinho aqui de ser glicose. E por último, o lactato. Ele veio do piruvato e pode voltar a ser um piruvato. A sinalização dos eritrócitos e do músculo ocorre pela adrenalina e faz o caminho inverso até voltar a ser glicose. Vamos então falar da última parte dessa glicose. A última via que eu vou falar é a via das pentoses. Então, basicamente, ela tem uma grande função. Qual que é essa grande função? É resolver uma encruzilhada metabólica. Por quê? A glicose 6-fosfato pode ser transformada através dessa via em ribose 5-fosfato. A partir daqui, a gente pode escolher. No nosso organismo vai decidir se vai acabar fazendo chibulose 5-fosfato ou até mesmo a geração de nucleotídeos para síntese proteica, entre outras coisas. Já nesse caminho ocorre a geração de 2 NADs com equivalentes redutores. Logo, quem que utiliza muito esses NADs com equivalentes redutores? Processos de detoxificação e alongamento de ácidos graxos, com síntese de colesterol, neurotransmissores e superóxidos. Então, a partir do momento que eu tenho pouco NAD com equivalentes redutores, essa glicose vai seguir essa via para a geração de mais NADs. E como nós geramos NAD mais rápido, NAD com equivalente redutor, mais rápido do que degradamos ou utilizamos, aí é possível também fazer o caminho inverso. Fazer já direto esse caminho para a ribose sem essa necessidade de geração dos NADs. Então é a última função aqui da glicose.